só na principal, Atos capítulo 2, verso 38. Parece que a gente vai pregar sobre evangelismo, né? Mas a gente vai deixar o Mombrana nos ensinar um pouquinho dessas 3 etapas da graça, a qual creio que vai ser de grande ajuda para todos nós. 3 etapas da graça. Atos capítulo 2, o verso 38. Escritura bem conhecida, né? Muito usada. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, eu quero que a igreja lê junto. Creio que a máscara não vai atrapalhar, não. Vamos lá? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, mais uma vez pedimos que o Senhor dê a unção necessária e a graça, para que a tua palavra venha nos abençoar mais uma vez. No nome de Jesus Cristo, amém, Deus vivo, amém. Podeis assentar, irmãos. O profeta nos ensinou, irmão, 3 etapas da graça. Nós sabemos que é preciso para cada pecador, não é só preciso, como é necessário ter o arrependimento e ser batizado no nome de Jesus Cristo. Se há alguém aqui ainda que não foi batizado, eu digo para vocês como pastor, é necessário que você se arrependa dos seus pecados, creia no batismo em nome de Jesus Cristo, para perdão de todos os seus pecados. Amém? É necessário. Mas também, irmãos, não é tudo para nós. Tá? Não é tudo. Eu fui batizado. É bom. É necessário. É o primeiro passo. Mas nós estamos numa jornada. Você vai, eu quero aqui usar 3 escrituras para a plataforma do assunto. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, melhor dizendo, ele chega a dizer assim no verso 21 para nós que somos batizados, né? É o capítulo 3, o verso 21. Isso é muito bom a gente ir tranquilo, depois vocês lêem em casa. Diz assim, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne. Foi batizado, todos os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento, mas você continua sendo humano da mesma forma. Tá? Mas de uma indagação, de uma boa consciência para com Deus, para a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, em Hebreus capítulo 6, Paulo está ensinando eles, ali no verso 1 até o 3, dizendo assim, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Estamos desejosos ou não estamos? Precisamos ou não precisamos? Não, já fui batizado, eu congrego, isso é bom, mas você tem que prosseguir até a perfeição. Veja aqui. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina do batismo, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Amém. Então, meu irmão, é importante para cada um de nós cristãos, é importante, o profeta prega na mensagem o futuro lar, né, do noivo celestial e da noiva terreal. No 78 ele deixa isso aqui estabelecido para a igreja, para a noiva, para os santos. Ele diz assim, como ele nos dirigiu para si mesmo.
Você crê que Deus dirigiu para Ele mesmo? Para um tabernáculo em nós, mas por meio de 3 etapas da graça. Tal como Ele tem dirigido o mundo em 3 etapas, para vir através do mundo. Assim como Deus virá ao mundo, depois de haver ido através de 3 diferentes etapas de purificação. Assim, exatamente como Ele vem a nós, através de 3 etapas da graça. Eu tenho ensinado isso desde o princípio. E Deus de então nunca tem mudado. Isto é a palavra de Deus. Então Ele está mostrando aí, a terra foi batizada no dia do dilúvio, foi totalmente dominada pelas águas, é o batismo. Então a terra foi batizada pelas águas. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue, a terra foi batizada pelo sangue de Jesus Cristo. Então, batizada pelas águas, santificada pelo sangue. Agora eu pergunto, deixou de ser terra? O pecado não está aí? A dor não está aí? A natureza não está sofrendo? Mas a etapa de Deus não parou. Há uma promessa de um batismo de fogo para a terra. É ou não é verdade? Que purificará tudo. E você sabia que a terra, a natureza está clamando por isso? Ela está cansada da doença, da aflição. A terra está doente, a terra está esgotada. Nós vivemos humanamente da terra. Todos nós estamos doentes, esgotados, cansados. Mas se a terra foi batizada, o cristão também foi batizado. Se houve um derramamento de sangue para a terra, o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo o pecado. Mas nós estamos aguardando, irmão, o batismo do Espírito Santo. Eu quero mais, você quer mais do Espírito Santo. Quem tem Espírito Santo quer mais do Espírito Santo. Então você sabe disso, é 3 etapas. E eu digo aqui, não podemos parar, estacionar. Por que você às vezes vê muitos problemas? A pessoa para, ele descansa, não, já fui batizado. Bom, é preciso, é necessário, mas você tem que continuar. Você conhece a você mesmo, e você agradece o Deus que te chamou. Se Ele te chamou, Ele vai te ajudar a você chegar lá. Então veja, você tem que seguir adiante para a perfeição. No que é perfeito nós estamos, é verdade ou não é? Mas do jeito que nós estamos, nós não vamos ainda. E veja que, se nós não prosseguirmos em Cristo, se nós não prosseguirmos na palavra, comer desta palavra, alimentar desta palavra, valorizar esta mensagem que Deus nos enviou, ela é especial para a noiva eleita, nós vamos ficar enroscados, porque enrosco virão. Problemas surgem. Vamos ficar no atoleiro do caminho. Porque é verdade, para cada cristão, para cada tempo, e agora é o meu tempo, é o seu tempo, é o nosso tempo, é um atoleiro atrás do outro. E muitas vezes eu e você não tem força para vencer o atoleiro. É uma caminhada, o caminho é estreito, é apertado, mas tem um sobrenatural que nos ajuda. Ele tira-nos dos atoleiros, Ele é a diferença do cristão, porque ambos caem nos atoleiros, nos problemas, nas dificuldades, nas doenças, nas aflições, mas Jesus Cristo faz a diferença. Faz ou não faz? Só de nós estarmos aqui é um milagre. Então, irmão, você tem que continuar. Futuro Lar 91, irmão Branda vai explicando para nós. Primeira etapa, observe. Primeira coisa que é necessário, você arrepender, porque todos nós é pecadores. Então nós arrependemos dos nossos pecados e somos batizados no nome de Jesus Cristo, diz o profeta. É a primeira etapa. Aquele que te perdoou de
todos os teus pecados, ao ponto, irmão, que nem lembra mais dos seus pecados. Você quer agradecer a Deus por isso? Não importa a condição que você veio, se Deus te chamou, e você teve revelação que o nome de Jesus Cristo joga tudo aquilo no mar do esquecimento, dali para trás, irmão, não tem mais nada. Mas aí o Mombrana diz, agora vem a segunda etapa, veja. Então, em segundo lugar vem a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Agora, se Deus tem a primeira etapa, Ele faz a segunda etapa e Ele fará a terceira etapa. E sabe por que ainda nós encontramos aqui? Porque nós estamos a caminho. Dia que nós chegarmos à totalidade, como Deus tem preparado para nós chegarmos, nós iremos embora daqui. Vocês estão entendendo? Então veja, a segunda etapa, você foi perdoado, tudo foi jogado no mar do esquecimento. A primeira etapa, graças a Deus, dá uma alegria, é uma primavera na nossa vida, tudo é regozijo, tudo é alegria. Eu não sabia que tinha um povo que nem esse. Esse é o melhor povo, essa é a melhor igreja, esse é o melhor pastor, esses são os melhores diáconos, esses são os melhores hinos. Mas lembre-te, você é humano. O tempo vai passar. Se você ficar só naquela primeira etapa, de repente você começa, mas ele é nervoso, ela é nervosa. Mas eu vi isso, mas eu vi aquilo. A igreja está compreendendo? Então o Mombrana está dizendo, veja, agora vem o segundo lugar. Já não é tanta primavera mais. Ele vem a santificação, a qual coloca a nossa mente em ordem para a santificação. Deus vai te ajudar você a pensar corretamente, tirando tudo aquilo que te atrapalha. Santificação, irmão, é uma palavra grega composta, a qual significa limpo e posto a um lado para o serviço. Agora vem então a terceira etapa. Então, a próxima coisa que vem, você foi batizado, você foi santificado, agora tem que vir o batismo do fogo, o batismo do Espírito Santo, para que Deus possa habitar em nós. E aquele fogo de Deus te limpa, irmão. Ele entra, limpa nosso coração do pecado, coloca o Espírito Santo dentro. Então nós trazemos a mesma vida que isso produz em nós, porque aquele Cristo está em nós. O profeta vai ensinando assim, a gente pensa assim, eu preciso mais do Espírito Santo. Precisamos. Na mensagem Sempre Presente Água na Rocha, o Mombrana faz certinho essa comparação para nós, o tipo perfeito. Israel, como um tipo histórico, teve que tomar essa correção e seguir nessas três etapas. Então vocês vão ver isso a partir do 67. Ele começa na primeira etapa. Quando um companheiro, recebe a Cristo como seu Salvador, tudo fica sobre o telhado. Mas antes que este homem possa vir o batismo do Espírito Santo, esta pessoa, ela deve primeiro ter um processo de santificação. Batismo do Espírito Santo, o batismo que Israel teve no Mar Vermelho, é como se nós estivéssemos sendo batizados no nome de Jesus Cristo. O mar abriu, tudo ficou para trás, você passou, você não queria nem lembrar nada para trás, as águas fechou, e a coisa foi tão sobrenatural, que do outro lado só cantava assim, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ei, glória a Deus, conhecia a mensagem do sétimo anjo, conhecia a mensagem, conhecia o programa de rádio,
Fui batizado em nome de Jesus Cristo. Só o Senhor é Deus. Mas agora, vamos entrar para o deserto? Vamos entrar para o deserto? Você vai ver que esse irmão tem problema, essa irmã tem problema, é humano. Se cortar dói, tem sentimento. Se fazer frio tem que pôr blusa. Se ficar sem tomar banho fede. Se ficar nervoso, desequilibrado, explode. Mas foi batizado em nome de Jesus Cristo. Estão entendendo? Veja bem. Mas agora essa pessoa, ela deve primeiro ter um processo de santificação. Depois dela ser batizada, ela deve ter um tempo de teste na sua vida. Deserto é teste. Todos vocês tiveram, e ela deve ter esse tempo de teste, porque todo filho que vem a Deus é primeiro corrigido, açoitado, castigado, e se não pudermos suportar a correção, então isso mostra que nós não somos filhos de Deus, nós somos bastardos e não filhos de Deus. A Bíblia diz, porém, se suportamos a correção da palavra, sabemos então que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, tem coisa que é difícil de engolir. Mas se você foi chamado, você vai saber depois que passa aquela fase, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É ou não é verdade? Quantos anos aqui? Juntos nessa caminhada, não diga esse local, estou falando em Cristo Jesus na palavra. Veja bem, então nós somos filhos e filhas de Deus, então agora Ele nos sela com o Espírito Santo até o dia da nossa redenção. Veja, aquilo é correção, força, a coisa que passamos. Agora, quando eles estavam no Egito, Deus enviou Moisés. Ele estendeu sua vara, as moscas, piolhos vieram sobre a terra, ele estendeu em direção do sol, ele se pôs, ele estendeu sobre as águas, se tornaram sangue. Oh, Israel estava num bom tempo, sim, um bom tempo, mas veja agora aqui, exatamente como você fez quando você foi salvo. 69, mensagem sempre presente, água da rocha. Olha a primeira etapa. Exatamente quando você fez quando foi salvo. Tudo, irmão. Os pássaros cantavam diferente. Todos eram amáveis. Ninguém via erro em ninguém. Não tinha falha em ninguém. Você não via tanta contradição como tem agora. Encontros regionais, nacionais. Tudo, oh que coisa, como que estava tudo simplesmente excelente quando você primeiro foi salvo. Parece que fica embebecido. Então vem o tempo penoso para aquela pessoa. Vem um tempo penoso para nós, tempo penoso para aquela família. Então vem um tempo penoso, vem um tempo de correção, tempo de santificação, tempo de estar santificando a si mesmo das coisas do mundo, tempo de estar deixando todo de lado, todo embaraço e o pecado que te rodeia. Você, como um homem, lá atrás teve que parar de fumar, parar de beber, parou com a sua ida aos salões de sinuca, parou com todas as suas reuniões noturnas, jogo de baralhos, todas as coisas. Você teve que santificar-se a si mesmo delas, pela fé no sangue de Jesus Cristo. Santificando. Vocês, irmãs, mulheres, deixaram os seus cabelos crescer, encobridaram os seus vestidos, agiram diferente do que vocês eram. Mas o tempo vai passando.
E se você descuidar, ficar só na primeira etapa, de repente você vai encontrar, como diz o Mombrana, ainda estão cortando os cabelos. De repente vai encurtando um pouquinho mais. Nós estamos num processo. Ore um pelo outro, não condene ninguém, ore um pelo outro. Mas você vai começar a ver que não é daquela forma que você pensava, na sua primeira etapa. E se você não estiver firme, olhando para Cristo, o inimigo vai começar a mostrar, você viu esse problema? Você viu aquele problema? Você viu aquele outro problema? Você viu aquele outro problema? Mas se você olhar para essas três etapas na sua vida de cristão, sua vida de cristã, você fala, eu preciso olhar para Jesus Cristo, eu preciso de ajuda, eu preciso de graça para passar esse deserto. Veja, compridar os seus vestidos, agir diferente do que vocês eram, tempo de santificação. Mas muitas vezes eles se rebelam e voltam. De repente, diante das dificuldades, se eu soubesse que era assim, então era melhor nem ser batizado. É um tempo difícil. Se eu soubesse que ia enfrentar isso, então era melhor ficar no mundo. O que Israel falava para Moisés? Se eu soubesse que era assim, então não tinha lugar para nós morrer lá no Egito. Lá pelo menos tinha as paneladas para nós comer. Mas Josué e Caleb não. Deus fez uma promessa, em Deus nós somos mais do que vencedores. E se ele é um tipo lá natural, hoje é a igreja espiritual. A igreja está compreendendo? Veja, então eles desejavam voltar, rebelar. E começaram a ter razões, rebelaram, voltaram. E um dizia, bem, aquele não era um filho de Deus? Mas veja, um filho de Deus olha diretamente para o Calvário e sabe que aquilo era para o seu bem. Vocês querem dar glória a Deus por isso? Cada contradição, mas é bem para a nossa alma. Você vai ver que a sua alma eleita não enrosca com nada. Mas o fulano fez isso, o fulano fez, irmão, mas Jesus fez melhor, vamos orar por ele, vamos orar por ela, nós estamos num caminho, eu preciso dessa adoção plena. A Mombrana diz assim, aí então começou um tempo penoso. 70, assim então, aquele processo de tempo, aí foi aonde a grande queda veio em Israel. Quando esse grande tempo de marcha apressada, então o povo começou a cair de um lado para outro. Ô irmão, nós estamos numa altura tão grande. E eu digo para vocês, será que nos últimos dias do Mombrana, ele era tão amado e respeitado, como ele começou o ministério? Para muitos ele não passava de um falso. Você sabia que a morte do Mombrana vindicou, foi muitas pessoas que diziam assim, ele estava indo muito bem, mas quando ele se intitulou de Elias, então devo que tirar ele. Eu penso que nos seus últimos dias, quando ele tinha os seus cultos, jamais era no tabernáculo, porque ninguém queria estar mais com o Mombrana. Quando alguém sabia, diz lá está um falso. Mas para mim, para você, é o 7º anjo. Aí eu fico pensando hoje, o nosso apostolado hoje nesse Brasil, para muitos ninguém nem quer ver ele, não quer ver nem subir no púlpito, mas para mim, para você, continua o mesmo ministério que nos ganhou através do rádio. Nós amamos e respeitamos da mesma forma, mas para muitos diz, eu não posso nem ouvir esse nome. Aí você traz para você, tem muitos que não amam mais você por causa da sua posição na mensagem, por causa do seu tempo de santificação, por causa do seu tempo de separação. Você já parece que não é tão amado como era mais. Para muitos a gente não passa mais de um falso, não tem mais nenhum valor, mas para o eleito você ama um ao outro.
A igreja está compreendendo a hora que nós estamos vivendo. Mas o importante é que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará. Não pare. Não pare. Continue marchando. Conheça a ti mesmo. E vai rompendo os atoleiros pela graça de Deus. Porque é tanta coisa, irmão. Veja. Marcha apressada. Então o povo começou a cair de um lado para outro. Então em suas conversas, bem, se é desse jeito, era melhor voltar para o Egito. Nossas almas detestam esse pão leve. Deus que nós saiu, que nós foi batizado, é só maná, 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 maná. Cada vez que nós vem aqui é só ler o livrinho, só ler o livrinho, só ler o livrinho. Mas é o melhor maná que existe. Oh, irmão, o melhor maná que existe. A igreja está entendendo? Em outras palavras, se eu me tomasse historicamente agora, isso foi o que eles me disseram, o Mombrana mesmo falando dele. Mombrana, para dessas implicâncias. Por que o senhor não prega aqui somente, deixa Deus te usar só nesses sinais e maravilhas? O senhor vê que ninguém fica contra o senhor, Mombrana. Eles investem no Senhor. E Deus foi cobrando tanto dele, posicionando. De repente aquela mulher foi curada, o homem multimilionário, terminou o culto, fez um cheque de 5 milhões de dólares, mandou para o Mombrana, ó, de graça dai, de graça recebeste. Eu não vejo ninguém escandalizado aí com dinheiro. Escandaliza com a fraqueza de um irmão, escandaliza com a fraqueza de outro, com dinheiro não. E o Mombrana diz, é dinheiro, fama e mulher. Mas o dinheiro dá bom testemunho. Ah, Deus sabia da nossa necessidade hoje, mandou 5 milhões. A igreja, ó. Mas o Mombrana tendo discernimento do que era aquilo. Ele foi levantado para proteger, para projetar Jesus Cristo. A minha vida, a sua vida, tudo que Deus põe nas nossas mãos é para projetar Jesus Cristo. Cortando aqui, cortando ali. T.L. Orbison aprendeu com ele, chegou até ele. Viu a cura divina a primeira vez sendo ministrada por ele. Ele chega a dizer, eu estava na reunião do Mombrana, aquela multidão, e trouxeram aquela criança, toda paralítica, encurvada, não andava. E o Mombrana diz, ficamos em reverência. E ele diz, eu, um bom pentecostal que eu era, me preparei já para começar a gritar. Ele diz, olha, que ele começar a gritar, expulsar Satanás, eu grito daqui e vou ajudar ele. Ele diz, quando eu vi, a multidão estava testificando e a criança correndo para lá e para cá, eu nem ouvi ele gritar. Quando terminou, corri atrás dele, disse, irmão Brana, isso é para mim? Ele diz, é, para todo pregador do evangelho, prega isso. E ele saiu pregando, e as curas acontecendo, maravilhas acontecendo, e o irmão Brana, por amor a ele, chamou ele e diz, vem cá, pare com isso, pregue a Jesus Cristo, pregue a palavra, os sinais vai acompanhar a palavra. A igreja está entendendo? Oh, dá glória a Deus pelo um profeta, dá glória a Deus pelas etapas da sua vida, etapas do ministério, etapas da noiva na face da terra. Pela sua etapa. Às vezes você pensa assim, meu Deus, então o que eu estou passando é preciso? Eu achei que era só ser batizado. Irmão, lute pelo que Deus te deu. Não fica descansado só não. Você quer vencer? Então você tem que lutar. Isso é na vida, é no negócio, é na faculdade. Você tem que terminar. É no emprego. Você tem que lutar. E para as coisas espirituais também nós temos que lutar. Veja. Agora, nesse dia moderno que nós estamos vivendo, diz o profeta 71, seria assim.
Hoje, como o tipo de Israel, seria assim para nós: eu toda quarta-feira à noite ter que ir na reunião de oração, ter que voltar domingo de manhã, à noite de novo na igreja, a mesma coisa, o pregador se levanta, prega, é os mesmos hinos, nós voltamos, veja, então parece que estão indo com uma linha de dever. Linha de dever, você não é um adorador. O adorador vai lá para adorar. Você está aqui adorando a Deus. Você está aqui para expressar diante de Deus, para louvar a Deus por sua bondade. Deus não é bondoso com você? Você não veio cultuar Ele? Dá glória a Deus para Ele. Diz: Senhor, eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para te honrar. Cada palavra o cristão se afirma nela e diz amém sobre ela, porque a palavra te sustenta. Simplesmente é um caso de amor. Irmão, se esse moço está saindo com uma garota, porque você sabia que era um dever, ou esse rapaz está saindo com essa moça, como é um dever, não, eu vou sair com ela porque a mamãe gosta, eu vou sair com ele porque o papai gosta, eu mesmo nem tanto, mas eles gostam, eu simplesmente já nem posso suportá-lo, mas eu vou alegrar o papai e a mamãe. Você não obtém nada dele vindo ver você. Se isso for da mesma forma acerca da garota para o rapaz, ou rapaz para a moça, você vai com ela aborrece com você, mamãe quer que você ande com ela, é o tipo da garota que a mamãe gosta, mas não é a escolha dele, não é a escolha dela. Vocês já pensaram nisso? Você está lá assim, mas louco para terminar aquela visita, a moça chega e está olhando, dá uma hora para ele ir embora. Ou o contrário, assim é os cultos. Se nós entrar só na linha do dever. Isso aborrece, não tem nenhum caso de amor, não tem nenhuma atração. Você não se importa. Você não vai querer nem se assear por ela. Não vai nem querer escovar os dentes. Mas quando o caso é de amor, irmão, meu Deus, você vai para a casa da moça 3 horas, deu de manhã, começa a se arrumar. E olha daqui, se ajeita dali, olha no espelho, né? Dá uma olhadinha. Quem passou por isso sabe. E se arruma, ajeita, a moça também lá da mesma forma, hoje ele vai vir, e já começa a se arrumar, se preparar. O que foi com ela, querida? É que o fulano vem hoje. Limpa a casa, arruma, ajeita, faz bolo de cenoura com cobertura. Mas que alegria! Não tem nada ruim, não tem crise, é um caso de amor, é um caso de gratidão, tem sentido daquilo, tem vida fluindo naquilo. Mas se não gosta, rapaz, é capaz de pôr o sal até no café. Eu lembro de uma história de um moço, ele queria cortejar a moça, e a mãe e o pai queriam que ela fosse educada com ele, mas ela não tinha atração por ele. E a mãe diz: eu vou dar uma ajuda. Falou: filha, faz um café por ele, faz lá um café para ele. Ele ficou todo alegre. Ela não falou para o pai nem para a mãe, mas na xícara dele ela meteu sal. Foi a última vez que ele foi lá. Deus, nos ajuda. Jesus não põe sal, ele põe mel na rocha, para que nós amamos e gostamos mais cada vez dele. É mel na rocha. Estamos sendo ajudados? Eu não quero pregar, eu quero ir devagar, deixar o Mombrando nos ajudar. O que seria de nós se não fosse essa mensagem? Nós temos que saber das etapas, saber olhar nós mesmos, porque o inimigo está aí, irmão, para a gente estacionar.
problemas, dificuldades, limitações, mas nós servimos um Deus do impossível. Se Deus, Ele é especialista, é próprio, para chegar num túmulo e ressuscitar uma pessoa que já faz de 3 a 4 dias se decompondo, Ele não ressuscita em nós os bons sentimentos? A graça, o amor, a confiança, a alegria, entre família, entre irmãos. Ressuscita ou não ressuscita? O estímulo, a alegria. Ele faz. Então fica uma coisa horrível. Filho, sabe quem que vem hoje aí? A fulana. Ai, mãe, de novo. Permita, irmão, permita aqui. É uma coisa particular nossa, né? Mas faz parte da nossa caminhada. Permita eu passar para vocês. Eu estava noivo, já prestes a casar, e eu tinha uma preocupação muito grande. Porque cada vez que eu vinha visitar a irmã Marta, ela ficava ali na sala conversando comigo, e a irmã Zilda cozinhando. Aí começou a dar uma preocupação em mim. Eu pensava assim, estamos chegando próximo ao casamento. E se ela não souber cozinhar? Eu já nem falo, irmão, por favor. E aquilo foi aumentando, mas eu não falava para ela. Até que chegou o dia, nós casamos, a primeira refeição em casa. Até hoje, irmão, eu digo, e ela sabe disso. Pode alguém aqui cozinhar igual, mas para mim, mais do que ela, não. Aí depois que eu almocei, né, conversei com ela, e eu disse para ela, vou te contar um sofrimento que eu tinha. Ela disse, não, eu cozinhava já a semana inteira, e a mãe dizia, quando ele chegar, deixa que eu cozinho. Foi aí que me atrapalhou. Mas tivemos surpresa para melhor. Eu creio que também nós vamos ter surpresa para melhor quando chegar ao final deste caminho. Nós temos surpresa melhor quando chegar ao final deste caminho. Tem coisas maiores, muito mais maiores preparadas para nós. Vale a pena perseverar, vale a pena conhecer as suas etapas. Às vezes você vai encontrar irmãos e irmãs nessa caminhada dizendo assim, eu não aguento, pastor, eu sou fraco, eu não tenho essa fé, eu não consigo suportar. Atiro rápido demais. O Brana chamou aquele irmão e diz, olha, você é um companheiro, eu gosto mais de você, só que você atira rápido demais. Espera um pouco. A igreja está entendendo? Então tem coisa, irmão, que nós temos que esperar, suportar um pouco. E Jesus, que essas mãos majestosas, vai pôr tudo no seu lugar. E de repente, irmão, você começa a dar glória a Deus e dizer, Deus está no controle. Mas veja aqui, oh irmão, quando aquilo tem amor, você simplesmente deseja que ele se apresse, né? Se não tem amor, irmão, fica ali, está na hora, você não falou que ia pegar o ônibus tal hora? Falta só 2 minutos. Você está louco que ele vá para casa, diz o profeta. Esta é a mesma coisa quando você diz, por que ele prega tão demorado? Olha o profeta, conversando com a igreja. O que é a respeito de toda essa coisa? E tudo. Vem, você não está em amor. Porém, quando você se firma realmente sobre toda a palavra, como o Espírito lhes advertiu nesta manhã, firmando em cada palavra, aquilo pode ser o que ele tem falado a você. Firme-se, esta é a vida eterna, toda a palavra de Deus. Então vira uma alegria ir à igreja sobre qualquer circunstância. Não importa se tiver quente, se tiver frio, se tiver gente indiferente, se o povo é barulhento, se tiver resmungão, não importa o que eles estejam fazendo,
para você é uma alegria ouvir a palavra do Senhor, e a sua alma dá glória a Deus pela palavra do Senhor. Então você está em amor com Cristo. Veja, você gosta de ir à igreja, você gosta da palavra, você gosta dos hinos, gosta das orações. Bem, querida, aqui está o domingo de manhã novamente. Vamos, temos que preparar os pequeninos, vamos descer para lá. E um olha para o outro, mas é cansativo, está faltando amor. Se você estiver realmente em amor, você simplesmente não pode esperar até o domingo de manhã chegue. Você simplesmente tem que descer lá com eles. Nós temos que sair, o povo de Deus, eles não aborrecem com você não se aborrece com seus irmãos. Você olha um para o outro e diz, aqui está meus irmãos, aqui está minhas irmãs. Como eu costumo dizer, você fica tão espesso como um melaço de sorgo numa manhã fria. Ele não corre, isso simplesmente permanece junto, você sabe, gruda, firma. Agora, esta é uma expressão rude, mas ela está tentando te deixar saber o que eu quero te dizer. Vê você gruda junto. Quanto mais frio ela fica, mais firme você fica, mais ele gruda. Esta é a maneira que isso deveria ser conosco. Você quer dar glória a Deus por isso? A hora é de frieza, a hora é de problema, mas o Espírito Santo une mais os eleitos. Eu fico pensando assim, ora, tantas dificuldades, aquele irmão ouviu tanta coisa contrária ao irmão Branham, mas tanto, irmão, que numa mensagem, eu não me lembro o nome, mas ele chegou até o irmão Branham e disse, irmão Branham, eu quero um particular com o senhor. Aí foi conversar com o irmão Branham e disse, olha, eu creio que o senhor é o diabo. E o irmão Branham então deixou ele expressar e começou a conversar com ele. Que uns meia hora depois, as lágrimas escorriam no irmão. Ele olhou para o irmão Branham naquela doçura e disse, irmão Branham, eu vejo que tu és Cristo. E o irmão Branham olhou para ele e disse, irmão, agora você tem que decidir. Vocês estão entendendo? Tudo que o diabo quer, irmão, na face da terra é que você não acredita em mais ninguém. Ele quer desvincular esse quíntuplo de Efésios, quer desvincular a família, quer desvincular irmãos. Joga uma coisa aqui, joga uma coisa ali. Desespero daqui, desespero nos e-mails. Pessoas chorando, outras paradas na beira da estrada. Mas tem os eleitos que Deus sustenta, Deus guarda, que vence as etapas, vence esse deserto. E aqueles que já receberam o Espírito Santo, que já estão selados para o Espírito Santo. Você que já entrou na terra prometida, então você está no tempo de guerra. Porque terra prometida não é descanso. Quando você chega, está cheio do Espírito Santo, então é hora de você lutar. Tirar os heteus, o eu, os filisteus, vencer todo o eu. E ver aquela maior batalha jamais pelejada cumprida em você. Vivendo pela fé, a fé de Cristo no seu coração. Deus está nos levando assim. Eu falei esses dias aqui para a igreja. Nós estávamos conversando com o irmão, ouvindo ele. Nós não tem como virar a pirâmide não, irmão. Enlarguecer ela agora? Virar o contrário? Não, o próprio Jesus está fazendo assim. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Pastor, mas essa. Depois que você olha assim e diz, não, isso vai me ajudar. Vai me ajudar para mim olhar um pouquinho mais aqui dentro. Quando os amigos terrestres te abandonam, ainda mais próximo a eles apegamos. É que amamos um ao outro. Não é porque somos alguém, mas Cristo é um no outro. Você pode ver Cristo no outro? Você ama um ao outro pela palavra? Vê você?
é Deus que está em nossos seres. É esse Deus que faz que nós amamos. Agora nós gostamos de nos ajuntar. Nós costumávamos cantar aquele velho hino, benditos os laços que nos unem, nossos corações de amor cristão. Bom, se não tiver o amor cristão, vai se unir como? Companheirismo de mente semelhante, igual àquela lá de cima. Veja o companheirismo de mente semelhante, igual àquela de cima, na noiva, na face da terra. Uma certa vez, foi pregado para nós uma época, no meio de tantas dificuldades, numa reunião interna nacional, numa época de muito frio, muito gelo, os porcos espinhos tinham que se unir para não morrer, e juntos um esquentava o outro, mas cada um tinha um espinho pior do que o outro, então começaram a ferir um ao outro, então separaram, e na separação houve uma baixa muito grande, por causa do frio que era intenso. Então eles começaram a unir novamente, mas tendo uma ordem dentro um do outro, de natureza automática, de não se encostar. Cristianismo não é lambança, mas nós podemos ter bom companheirismo juntos, entendendo que um ou outro é humano, tem suas falhas, suas limitações, as suas dificuldades, mas nós manter o respeito, o amor, a decência. E ali então juntos, mantendo uma certa distância, sem ferir nenhum ao outro, eles venceram toda aquela dificuldade. Assim é a noiva de Jesus Cristo na face da terra, até que chega aquela adoção plena, onde nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Aí você pode gritar nesta hora: olha, eu fiquei sabendo de alguém aqui na igreja que tem tido uma bênção, nós ficamos felizes com isso. Você está feliz? Alguém foi abençoado, alguém foi agraciado, você diz graças a Deus, graças a Deus. Você fica sabendo de alguém que está triste, enfrentando um problema, doença, necessidade, aflição, você também fica triste? Você ora por ele, ora por ela. Às vezes nós recebemos: pastor, a irmã está assim, o irmão está assim, e a gente põe em oração, sabe que a igreja coloca em oração, de repente vê o testemunho lá, está curado, está liberto. Você sofre por esse corpo, você não pode ser indiferente. Nenhum cristão aqui pode ser um dente postiço. Mombrana diz: eu tive que colocar um por necessidade. Eu coloquei um dente postiço, eu tenho certeza que ele não entra lá, mas aquele original vai estar lá. Vocês estão entendendo? Ele diz: olha, quando o meu corpo dói, quando eu passo aflições, esse dente postiço não sente nada, está indiferente. Quando eu estou alegre, satisfeito, ele está indiferente do mesmo jeito, não corre sangue nele, ele é postiço. Mas eu, você, nós da face da terra, noiva, não tem nenhum cristão postiço, é gerado, é chamado, sente dor, sente alegria, sofre. Certas coisas faz você sofrer, chorar junto, porque você não é postiço. Seu dedinho do pé lá, você nem dá atenção para o seu dedinho, parece que nem existe. Corta ele para ver, parece que tudo bate lá. É ou não é verdade? Vocês, irmãs aí que enfrentam o dia a dia da cozinha, por isso que esses maridos sábios, cristãos, têm paciência com as esposas, porque não existe, irmão, quem aguenta mais rotina do que o lado feminino. Às vezes a gente fica observando lá, irmão, acaba a refeição da manhã, é limpar, ajeitar e pôr lá.
Vê se o homem aguenta a rotina. Passa um pouquinho a limpar, ajeitar, ó, vem a refeição do meio-dia, de novo. Mas essas irmãs dão glória a Deus, porque tem esposos cristãos que compreendem, que ajudam, né? Muitas vezes esses companheiros aí têm que pôr o avental, entrar junto, ajudar, não reclama, né? Não fica gritando ali, está pronto, está salgado. Quem cozinha bem é a fulana. Fui na casa do irmão, você precisa de ver que cozinheira. E a dele morrendo ali, nunca falou nada. Jesus não é assim não, Jesus te valoriza, Jesus valoriza essa noiva. Deus muda a coisa assim, faz uma quina e a gente tem que entregar. É tão bom ver gratidão, irmão, sentimento de família um com o outro. Pais, mães, filhos, igreja, diáconos, cantores, tocadores, ministério, a igreja toda, sentindo junto, unido, faz parte dessa causa, sofra a vergonha dessa causa, sofra a honra, estou identificado com isso aqui. A igreja está compreendendo? Estou com Cristo, estamos em Cristo, é a nossa etapa. Então ali está, bendito os laços que nos unem, nossos corações de amor cristão, companheirismo de mente semelhante, igual aquelas lá de cima. Vem, companheirismo de mente semelhante, igual àquela de cima. Oh, irmão, quando um homem ou uma mulher começa a clamar acerca de ir à igreja, eles ficam tão enjoados de ir à igreja, eles não estão prontos para a jornada, isso é certo. Há algo errado em algum lugar. E quando você vê essa mulher começar a reclamar desse homem demais, tem alguma coisa errada em algum lugar. Agora o homem fede, nada que você faz dá certo, tem algum espírito rondando ali. E vice-versa. Agora já não respeita mais ela, agora não presta, você é nervosa, nem parece que você é crente, tem alguma coisa contrária ali. Porque não importa o tempo, as etapas que nós estamos vivendo, temos que se unir mais. Porque o tipo natural representa o espiritual. Você tem que estar sempre observando essas coisas. É assim, nessa jornada, Deus vai agraciando, a gente vai conseguindo, Deus vai abençoando. É igual o carro. Você vê a pessoa dizendo assim, acho que eu vou trocar esse carro. Ou às vezes ele nem fala que vai trocar, esse carro está meio ruim. Pode saber que já está quase trocando. Você está entendendo? Deus vai dando essa ajuda. Mas aí, de repente, você está vendo certas conversas. A pastora é nervosa, tem que ir lá. E começa já a reclamar, ou o marido reclamar demais. Tem alguma coisa errada. Quanto mais passa o tempo, nós temos que se unir mais. Unir mais. Unir com Cristo, unir com essa mensagem. Parece que a igreja já não é igual era antes. Mombrana diz, às vezes o problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema é eu, o problema é você. Porque se Deus está aí dentro, irmão, que alegria. Você vai ver o hino é cantar diferente, a palavra é diferente, os irmãos é diferente, dá uma saudade, dá uma alegria, dá um regozijo. Você entra naquela atmosfera de culto, que você olha, parece que você nem precisa, nem esquece, você até chega a esquecer que você tem problema, que você precisa de cura, mas só de entrar naquela atmosfera, de repente você está curado, está libertado, aquele problema está resolvido, porque Deus viu que há um amor dentro de você. Mano, você nem pediu oração para aquilo, mas já foi, já terminou, eu estou curado, estou libertado, Jesus me abençoa. Então, irmão, você olha onde você está. Você já foi batizado? Já. Já passou o mar vermelho? Já. Então agora, você está no deserto? Eu pensava que não tinha esses problemas, pois tem. Mas tanta dificuldade, o sol está quente, é só maná,
mas é o melhor lugar que existe. Aqueles que queriam voltar, irmão, não tinha nem como voltar mais, porque agora não tinha ninguém para abrir o Mar Vermelho. E às vezes a gente chega a pensar assim, nas certas alturas dessa caminhada, mas está difícil estar dentro da arca, mas muito pior está lá fora. Você tem que dar glória a Deus estar dentro da arca. Quem te colocou nessa arca do Evangelho foi Cristo. Quem fechou essa porta para você não sair foi Cristo. Você não sai mais, e quem está lá também não entra. Então você dá glória a Deus, ser um dos tais. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E se Deus abriu, te colocou aí dentro, você tem que dar glória a Deus. Você tem que ser o homem mais feliz da terra, a mulher mais feliz da terra. Porque quando eu e você foi salvo, milhões se perderam. Valorize a sua eleição. Valorize a sua chamada. Valorize essas mensagens. Valorize a oportunidade que nós temos de congregar e cultuar. Deus deu um pequeno sinal para nós nessa terra com esse Covid-19. É um pequeno sinalzinho que Deus deu. Nós não ficamos proibidos de congregar por causa da doutrina. Foi por causa de protocolo de saúde. Já doeu demais em nós. Até ceia nós nunca podemos ter mais. Já dói dentro da gente. E quando chegar aquela hora? Mas Deus tem tudo que nós precisamos também para nós estarmos reunidos em Cristo Jesus naquela hora. Nada vai atrapalhar a nossa unidade, a nossa vitória. Vamos ficar de pé? Fechamos nossos olhos. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, isso dá coragem para nós continuarmos. Nenhum dos seus cristãos na face da terra, Senhor, tem espírito de covardia. Cada cristão que foi chamado, ele carrega dentro de si aquela coragem de Davi. Não importa o gigante, não importa a circunstância, cada um desses irmãos e irmãs tem a unção do Espírito Santo, tem o poder da palavra para vencer tudo que é contrário. Você pode dar glória a Deus nesta noite. Você é uma vencedora, você é um vencedor. Você foi chamado, você é uma reserva de Deus, você é precioso para Deus. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que nós temos passado. Nós damos glória a Deus de poder sofrer como um cristão. Você tem que dar glória a Deus pelas contradições que te cercam. Elas não te prenderam, as armadilhas foram cortadas. Pai, obrigado, mas esta noite nós estamos mais perto, Senhor, mais perto. Mais um pouquinho de tempo que há de vir, virá. Persevera, continue, lute. Persevera para chegar até o final desta carreira. Continue abençoando a cada um dos santos que entraram aqui nesta noite. Aqueles que não puderam vir, que sejam visitados nesta noite. Que a sua igreja na face da terra, meu Pai, seja preparada, guardada para a hora da sua aparição. Livra-nos do mal desta era, livra-nos da peste que assola a humanidade e nos mantém em Cristo Jesus. Com essa bênção que o Senhor nos deu nesta noite, leva-nos em paz para os nossos lares e que a graça de nosso bom Deus continue em cada coração. Um momentinho, a igreja fica em espírito de oração agora. Os olhos fechados, com reverência. Eu creio que há pessoas aqui, pessoas já até me procuraram, eu quero te ungir nessa noite. Se há mais alguém aqui que crê que foi curado e crê na unção, vem aqui à frente. A igreja fica em reverência. Seu comportamento, a sua atitude vai ajudar este filho a ser ajudado nesta noite, o seu irmão, sua irmã. É vitória de um membro do corpo de Cristo. O inimigo traz infecção, o inimigo traz doença, mas o poder da palavra traz a libertação.
Senhor Jesus, é uma atmosfera tão gostosa, é tão bom ver o Senhor cuidando da sua igreja. O Senhor disse que o Senhor andaria no meio dela, cuidaria dela e sustentaria. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Agora leva-nos em paz e que a graça de nosso bom Deus continue em cada coração. Amém, Deus vivo. Amém, Senhor Jesus.